E agora nós vamos para um outro painel, que é um dos painéis assim que tem muita gente que estava esperando. Afinal de contas, quando a gente fala em leite, a gente lembra de qual estado? Minas Gerais, não é isso, pessoal? Então, o tema do painel agora é Desafios Contemporâneos da Produção de Leite com o Nivaldo Freitas. O Nivaldo, que é gerente de pecuária da Algar Farm, pode se achegar aqui, Nivaldo, e teremos nesse painel como convidados o Milton Neto, ele que é sócio proprietário da Almeida Magalhães Serviços Veterinários, a Flávia Fontes, ela é médica veterinária, Beba Mais Leite, o Tiago Ferreira, que é gerente técnico de leite da Alta Genetics do Brasil, e o Ricardo Rodrigues, que ele é gerente de política leiteira do Laticínio. Eita, que deu uma travada aqui na língua, pessoal. No Laticínio Scala, é isso mesmo. E esse painel, levando em consideração o quanto essa cadeia, a bovinocultura de leite, é importante para o nosso país. O que o pessoal que está assistindo aqui vai aprender mais, vai saber mais? O que você pode adiantar para a gente? Bom dia, Camila. Bom dia a todos que nos assistem. Camila, esse painel promete muito, até porque nós conseguimos reunir um time de debatedores especialistas, né, abrangendo aí toda a cadeia de valores. Certamente nós vamos passar aqui por temas relevantes que vão esclarecer aí muito qual é o ambiente de produção e a realidade desse segmento e as perspectivas do que tem por vir aí durante o painel. Perfeito. Então, e aproveita aí para você que está acompanhando esse painel, já se inscreva no canal aqui no YouTube da Algar Farm, da Farm Show. Também compartilha com seus amigos, com seus colegas, porque certamente esse evento vai ser mais incrível ainda ao longo do dia. Então, vamos que vamos. Bom painel. Obrigado, Camila. Bom dia, pessoal. Novamente aí, bom dia aos amigos debatedores, né? Gostaria aqui de externar os nossos agradecimentos ao Milton, à Flávia, ao Tiago, ao Ricardo, que prontamente aí atenderam o nosso chamado e certamente deixarão contribuições relevantes. Gostaria também de agradecer os nossos seguidores, né, que desde a nossa primeira inserção no dia de ontem, né, vem nos prestigiando, certificando aí a relevância do agro para o Brasil e para o mundo. E dando sequência, gostaria que cada um de vocês, debatedores, fizesse aí um breve relato, se apresentando as instituições que vocês representam, e fazendo aí o cavalheirismo. Vamos começar aí pela Flávia. Gostaria de agradecer aí ao Farm Show pela lembrança do meu nome, ao Milton, ao Nivaldo pelo convite. Eu sou médica veterinária, sempre trabalhei aí com a pecuária leiteira, e em 2006 iniciei um trabalho como editora da revista Leite Integral, vamos fazer 15 anos no próximo ano, e mais recentemente, há 4 anos atrás, a gente iniciou um movimento de estímulo ao consumo de leite e derivados, que é o Beba Mais Leite. Esse movimento é um movimento independente, é o único movimento brasileiro independente de estímulo ao consumo de leite e derivados, e o foco principal, né, com quem a gente fala, é com o consumidor final aí dos produtos lácteos. Vamos lá, Milton. Bom dia a todos, bom dia aos telespectadores aí que nos acompanham, bom dia a você, Nivaldo, aos debatedores. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, agradecer ao Algar Farm pelo convite e, acima de tudo, parabenizar pelo evento, parabenizar pela confecção do evento, de fato, num momento estranho, pelo menos para todo mundo, né? A gente sabe, a idealização do evento foi para ele ser presencial, mas eu acho que esse formato, essa pandemia está nos obrigando, não deixou nada a desejar, talvez muito pelo contrário. Então, aí já fica de antemão meus parabéns. Eu sou médico veterinário, assim como a Flávia, aqui vamos ter um time bom de veterinários. Trabalhei aí
desde o início da vida profissional, do final da formação, com assistência, principalmente ligado à assistência reprodutiva, assistência de biotecnologia, principalmente, mas acaba que a origem nossa do leite vem de gerações, né? Vem pelo avô, vem pelo pai, como produtores. Além disso, meu pai também esteve na cadeia da indústria aí durante muito tempo, e eu, enfim, nasci e cresci junto com isso e tenho, com certeza, a formação, aí, a gênese dentro da cadeia leiteira. Espero aí contribuir, principalmente no que tange a visões de produtor e no que tange também a visões da assistência técnica, que cada vez mais compõem a atividade leiteira no país. Pode seguir, Tiago. Bom, muito bom dia a todos. É uma honra, Nivaldo, e queria agradecer ao Nivaldo e o Nelton em especial pelo convite de participar do Farm Show. Eu me sinto muito honrado de estar participando desse time seleto aí de médicos veterinários, né? Eu também sou veterinário, formei na Universidade de Uberaba em 2006 e venho também como neto com a formação de berço aí dentro do leite, de gerações, avô, pai, envolvidos na cadeia, cooperativas, laticínios e tudo mais. Também trabalhei na Itambé, já na CCPR, e há 9 anos estou coordenando os projetos ligados à reprodução e genética dentro da Alta Genetics do Brasil. Bem-vindo, Ricardo, seu presente. Bom dia a todos, bom dia, Nivaldo, cumprimento aí todos os participantes do evento, debatedores, telespectadores, e agradeço ao Algar, né, pelo convite, aí na pessoa do Milton, que me convidou, pelo convite, poder estar participando com todos vocês aqui. Eu sou o Ricardo Magalhães Rodrigues, eu sou gerente de política leiteira do Laticínio Scala, que fica sediado em Sacramento e tem abrangência regional em toda a nossa região. Eu sou zootecnista, para equilibrar um pouco o time de debatedores, tinha que ter um zootecnista, eu sou zootecnista, né? Atuo no leite praticamente também desde que eu nasci, família toda de produtores de leite, e assim entrei no curso de técnico agrícola, depois na faculdade de zootecnia, e aí eu mudei um pouco, saí da área de produção e fui para a área de compra, né? Atuei também pela compra de leite por mais de 20 anos numa grande multinacional, e já há 3 anos estou no Scala, né? Sempre na área de compra de leite, sempre nessa parte da cadeia, muito feliz, gosto muito do que faço, e pretendo aí, né, junto com os meus colegas aí, contribuir para que seja um bom evento para todos nós. Muito obrigado e parabéns aí pela organização do evento. Maravilha, obrigado pessoal, né? Fazendo jus aí a nossa promessa na abertura do painel, realmente teremos aí um debate, né? Um diálogo de muita qualidade. Então, dando início aí ao painel, né, intitulado como Desafios Contemporâneos da Pecuária do Leite, para aquecer os motores, gostaria aqui de lançar aí um questionamento, né, para ver aí a vivência de vocês e inclusive o diagnóstico de vocês. É certo que a bovinocultura leiteira vem passando por um processo de revisão do modelo de sistema de produção. Na perspectiva de vocês, qual modelo de sistema de produção deve prevalecer? E já conectado à resposta de vocês, uma vez estabelecido o modelo de produção que vocês acreditam que vai se estabelecer na pecuária leiteira brasileira, que perfil de empreendedor, de produtor rural, vai explorar essa atividade? Pequeno, médio ou grande produtor? Flávia, vamos lá. Então, pergunta difícil, né? Pergunta de $1 milhão. Eu acredito que a gente está caminhando a passos largos, né, para uma tecnificação cada vez maior do setor. Isso movido muito pela questão de preço pago ao produtor, né? O produtor que não consegue ter uma escala que seja competitiva, é muito difícil que ele permaneça na atividade. E também pensando um pouco, e vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Pensando um pouco na questão do consumidor, né? O que o consumidor quer, né? Ele quer sempre a máxima qualidade, ele quer sempre que os objetivos dele, quando consomem uma marca, um produto, sejam atendidos, né? Então, eu acho que isso tudo passa por uma tecnificação.
não necessariamente, eu falei, né, da questão do pequeno, muitas vezes você tem aí uma produção menor, mas uma produção muito tecnificada e com diferenciais de bem-estar animal ou atendendo a um determinado nicho de mercado. Então, eu acredito sempre nisso, assim, que a tecnificação vai ser cada vez mais importante e escutar o consumidor, né? Acho que o meu maior objetivo aqui é passar mesmo essa mensagem, eu vou ser repetitiva, né? Mas a gente está muito acostumado, né, a pensar para dentro da porteira. E, óbvio, né, a gente fala, não, mas eu enxergo o mercado, enxergo isso, enxergo aquilo, mas e o consumidor? E quem compra os nossos produtos? A gente está, de fato, escutando? Então, acho que toda essa evolução vai passar muito por isso, sabe? De ouvir o que, de fato, o consumidor quer. Tiago. Eu concordo com a Flávia que a pergunta é difícil, realmente, é a pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. Mas acompanhando nas andanças pelo Brasil afora, aí, eu vejo um sistema de produção crescendo muito de compost, principalmente ganhando espaço entre os pequenos produtores. Aquele produtor que às vezes tinha 50, quer atingir 100 vacas, quer atingir mais vacas, ele constrói um barracão para 100 vacas e assim por diante. Os grandes produtores também aderindo um pouco desse sistema de produção. E não existe, assim, na maioria dos casos, não quero generalizar, mas em boa parte dos casos, não existe nada mais barato do que 1 litro de leite a mais na média. Então, se você dá condição para essa vaca produzir mais leite, dar conforto e dar suporte para ela produzir mais, esse leite extra produzido ele é muito barato. Seja através do conforto da alimentação, seja através da eficiência reprodutiva, do controle melhor de sanidade e tudo mais. E queria fazer um contraponto aqui, assim, a gente sempre ouve muito falar assim, de adesão de tecnologia na agricultura. Assim, a agricultura é muito elogiada pela adesão de tecnologia. E eu vejo isso acontecendo também na produção de leite. Hoje, por exemplo, se me permite citar, tem muitos colares de monitoramento crescendo a utilização. Então, aí você pega um sistema de produção que permite a vaca estar mais reunida, que está mais junto ali, e ainda você usa uma tecnologia que monitora a vaca 24 horas por dia, através de atividade, de consumo, de frequência respiratória, de saúde ruminal, isso te permite a ter uma noção muito maior do seu negócio, te permite a ter uma gestão muito mais profissional do seu negócio, que é o que tem que ser, de fato, né? Maravilha, Tiago. E assim, né, vale lembrar que essa adesão ou implantação de tecnologia, nós estamos falando que ela está acontecendo em ativos biológicos, né? Talvez um desafio um pouco maior do que acrescentar tecnologia em máquinas, né? Obrigado pela contribuição. Milton. Então, eu primeiro queria fazer um gancho aí no que a Flávia falou, parabenizando eles pelo trabalho, pelo que vem desenvolvendo. E eu concordo, Flávia, quando a gente fala, não, eu sim estou ligado ao mercado, sim estou atendendo o mercado, estou de olho no mercado, porém a grande realidade é que talvez se a gente for fazer uma mensuração, isso é muito pouco próximo do que a gente teria que escutar de fato o consumidor. Né? Ele, sem dúvida nenhuma, é quem vai ditar toda a regra, quem vai fazer toda a regra do jogo é o consumidor. Puxando um pouco para a área técnica, comungo aí totalmente com o Tiago, no sentido de uma evolução de sistema produtivo no Brasil. Com certeza, se a gente traduzir isso em números, o percentual de compost barn que tem crescido é assustador. E talvez é algo que eu tenho enxergado, e vários colegas têm falado há muito tempo, que é a gente tentar encontrar algum sistema de produção que atenda o país. Eu vejo desde a época de faculdade, aí, início da década de 2000, antes disso, se vangloriava muito o quesito de não ter um sistema de produção único, de cada fazenda tinha o seu jeito, cada fazenda tinha a sua formação.
com o passar do tempo na assistência técnica, eu comecei a ver que isso talvez não era uma força. Em alguns sentidos, sim, mas isso trazia uma fraqueza de que cada vez menos a gente conseguia fazer uma mensuração e uma avaliação global das propriedades, isso pensando em produtor, pensando em assistência técnica e, com certeza, também pensando na indústria. Então, eu acho que essa homogeneização, ou esse caminho para poucos ou menos sistemas de produção diferentes, é muito positivo. Quando a gente faz um link com a tecnificação, sem dúvida nenhuma, é algo que a agropecuária passa, e aí, como já citado, isso veio muito forte na agricultura e continua assim a passos largos, mas sim toda outra parte, produção animal também. Quando a gente pensa em frango, quando a gente pensa em suíno, quando a gente pensa no bovino de corte, eu acho que talvez o leite a pecuária de leite talvez foi um dos últimos a entrar nessa aceleração exponencial de tecnologia. Porém, apesar de ser o último, ela vem agora e nós estamos vivendo isso muito forte. Então, eu acho que essa mudança está acontecendo muito rápido e, com certeza, levando aí cada vez mais a tecnologia e o Thiago já pontuou muito bem. Cada litro de leite aumentado na média, com certeza, ele traz muito mais lucro líquido no final do que com produções menores, né? Tendo em vista que a gente tem muitos custos de produção homogêneos para a fazenda. Então, eu acho, sim, que composto vem crescendo. Eu acho que é difícil a gente falar que seria só ele, acho que o modelo não é esse, mas, com certeza, eu acho que o Brasil, aparentemente, aí vem encontrando, né, o melhor caminho dentro do sistema de composto. Maravilha. Ricardo? Então, em relação a essa questão, gosto muito aí da conversa, né, e do posicionamento da Flávia em relação ao consumidor. Eu vejo que esse é um discurso que cada dia nós técnicos, precisamos ter muito em mente, né? Quem paga o nosso salário, o salário dos produtores e a manutenção das vacas é o consumidor, né? Então, a gente tem que entender que a cadeia começa no teto da vaca e ela termina quando o consumidor abre o produto e experimenta. Né? Todo esse caminho ele tem que ser muito vitorioso e esse caminho tem que ser de alta qualidade. Então, é fundamental a gente ter esse conceito de cadeia, entender, né, o que é, qual a importância do elo final da cadeia e do principal, que é o consumidor. Em relação aos sistemas de produção e à questão do pequeno, do médio, do grande produtor, o que eu vejo, é fundamental, eu acho, a definição de um sistema de produção. O Brasil é um país muito grande, continental, e o que vem ocorrendo é a definição de clusters de produção. Então, nós temos lá o leste de Rondônia, né, é um cluster forte, aí você desce, você tem o Triângulo Mineiro, o Alto Paranaíba, aí você vai às 3 regiões do sul, Santa Catarina, noroeste do Rio Grande do Sul, né? Então, são regiões que estão se concentrando em mais de 40%, quase 50% da produção de leite do Brasil. Então, nesses clusters, é difícil a gente falar que um sistema só vai ser o sistema vencedor e que deveria ser estimulado em tudo, né? Eu acho difícil crescer uma alta escala de produção em sistemas a pastos no Brasil, e isso na prática vem acontecendo, e eu acho que essa é a definição e um dos grandes estímulos aí, a evolução que está tendo notoriamente, principalmente no Brasil Central, em cima dos sistemas aí de confinamento, né, de compost barn, mas você tem também no Sul vários sistemas aí vencedores a nível de pasto, com uma escala um pouco menor. Então, a definição do sistema é fundamental. A questão é não ter sistema, né? Eu produzo leite aqui, o meu é meio confinado, quer dizer, o confinado é um sistema que ou ele é confinado ou ele não é, né? Então, esse que é o problema, a falta de definição de um sistema. E a questão do pequeno e do grande, o conceito de pequeno, às vezes, ele é mal trabalhado. Eu acho que o pequeno produtor, ele sempre vai existir. Se você for na Argentina, os pequenos produtores existem, né? Eles chamam lá os muiticos. Produtor de 3, 4 mil litros por dia são pequenos produtores. Se você falar que lá dentro da Argentina, lá eles falam, nós também temos pequenos produtores. O que nós percebemos na cadeia do Brasil, na cadeia láctea, é que há uma evolução muito grande. A média por produtor está aumentando muito. Muitos produtores estão deixando a atividade, outros estão crescendo.
E nesse sentido, o volume total do país cresce muito e eu acho que o pequeno sempre vai existir. Se hoje o pequeno tem 300 litros por dia, daqui a alguns anos o pequeno vai ter 1.000, 1.500, mas ele vai ser pequeno para aquele modelo de produção no momento. Eu acho que é uma atividade muito ligada à família, né? E nesse contexto, a questão do pequeno e do envolvimento familiar faz com que não necessariamente a cadeia vai se transformar tanto só em grandes produtores. Eu acho que vão existir pequenos, médios e grandes. O que vai mudar é o tamanho deles para ser conceituado como pequeno, médio e grande. Obrigado. Maravilha, Ricardo, obrigado. Bom, pessoal, dando sequência ao painel, né, ontem, no painel de pecuária de corte, nós dispensamos aqui bastante energia, né, fazendo alusão aí à atualização dos custos de produção. Em painéis anteriores, né, de controladoria e finanças, nós também, né, abrangemos, né, identificamos e observamos a importância da gestão de custos. Eu queria saber de vocês como é que está, né, depois dessa pernada de alta das commodities agrícolas, né, ora alavancada pelo câmbio, ora alavancada pela demanda, ora alavancada pela oferta. Como é que está o posicionamento do custo de produção de leite? Se isso também se reflete no achatamento de margens, assim como na pecuária de corte, e quais as ferramentas, né, que o produtor de leite possui para mitigar os impactos de movimentos de mercado como esse. Esse assunto aí é a bola da vez, né? Porque se você pegar o que evoluiu de preço de soja e de milho nos últimos dias, é um negócio assustador. Aquele produtor, já pensando em alternativa, aquele produtor que travou ração ou que travou insumo lá atrás, ele pareceria que ele tinha uma bola de cristal mesmo, ele adivinhou, né? Então, assim, quem travou, conheço produtores que travou milho a menos de R$40, R$35, R$40 a saca, né? Hoje milho passa de 60. Conheço produtores que travou farelo de soja a 1.600 a tonelada, hoje passa de 1.900, né? Isso, então, quer dizer, esse, já dando alternativa que você perguntou aí, quem fez isso saiu na frente, né? Quem colocou uma comida de qualidade lá debaixo da lona também, a silagem com qualidade, também saiu na frente. Quem foi o produtor? Porque se ele depender de hoje comprar esse insumo, ele também vai ter muitos problemas com o custo operacional efetivo da produção. Agora, aí pensando nessa vaca que permite mais flexibilidade, outra alternativa é usar os DDG, é usar os insumos aí, os outros insumos que alguma vaca menos especializada permite. Aquela vaca que é mais especializada, ele não tem para onde correr. Se ele não travou isso lá fora, lá atrás, quer dizer, desculpe, ele vai ter que arcar com essa diminuição da margem, com certeza, agora. Flávia? Eu acho que é exatamente isso que o Thiago falou, né? Eu acho que essa cultura da previsibilidade, ela precisa entranhar mais aí na gestão das fazendas, né? Então, programar, né? Nem previsibilidade, é programação mesmo das coisas com uma certa antecedência. Isso pode ser feito em todos os insumos que são usados na atividade, né? Não só na questão da nutrição, mas também questão de medicamento, enfim. Tudo isso pode ser feito numa programação, em contratos aí bem feitos com os fornecedores, para que o produtor não seja pego de surpresa, né? Acho que isso é uma característica aí de outras atividades que a gente começa a internalizar agora, né? Porque isso é muito comum em qualquer outros segmentos aí que a gente pensar nessa programação. Milton? Então, eu vejo duas situações muito distintas. Vamos tratar aí antes, né? Antes de março, aí, até fevereiro, março, e depois, lógico, com essas alterações de commodities muito intensas agora, acho que a gente vive outro cenário. Quando a gente pensa no cenário até fevereiro, março, a gente vê vários dados, vários trabalhos que mostram uma redução de valor de custo de produção, né? Até o pessoal da CONABA, a Companhia Nacional de Abastecimento, eles fazem
normalmente 2 levantamentos por ano, e vem apontando isso com reduções de 0,7%, 0,8%, foi o que nós tivemos aí de março de 2019 para março de 2020. Lembrando que, nesse momento, a gente ainda não tinha esse boom. Em contrapartida, a gente tem também o trabalho que Scott soltou, que traz o poder de compra de leite quando a gente compara isso com milho e soja. Ele teve uma variação, o poder de compra de 1 litro de leite para o milho, ele teve uma variação negativa de 11%, porém só isso não foi capaz de impactar a alteração de custo de produção para cima, na composição do preço, isso ficou menor. Quando a gente fala agora dessa mudança pós-pandemia, pós-Covid, a gente vê aí uma situação muito gritante, tanto dos valores pagos, do valor do produto, do valor do leite pago ao produtor, como das commodities. Pensando que o maior custo de produção do leite está na base da alimentação, se não um dos maiores, dependendo do sistema de produção, é claro, a gente tem um impacto muito forte nisso, sim. E aí o Thiago já trouxe algumas coisas muito positivas. Quem estava mais preparado, quem tinha estocagem, quem tinha feito pelo menos aí travas no mercado, com certeza vão se dar muito bem ou muito melhor. Então, algo que provavelmente o Ricardo, que está na linha da indústria, vai trazer bastante aí para a gente hoje, nesse bate-papo, sobre a questão de preço pago ao produtor, a gente, de fato, não pode ter uma euforia, pensando que o produtor ele não vive de preço, ele vive de margem, ele vive de diferença. Então, não adianta a gente também só olhar para o preço e está maravilhoso, e Nossa Senhora, e vamos. A gente sim tem que preocupar com a margem. Eu particularmente, acho cedo para a gente fazer essa avaliação, porque as alterações, tanto do produto quanto dos insumos, estão muito, muito altas, mas com certeza é um momento que quem estava estocado, quem estava preparado, vai ter aí uma margem de ganho muito grande. Ricardo? Então, assim, o que eu vejo, né, se a gente analisar no curto prazo, o Milton falou aí a respeito da questão da margem, e nisso eu vejo uma oportunidade muito grande para toda a cadeia. Nós, técnicos, né, eu me incluo entre eles, por muito tempo, isso vem mudando, mas eu vejo que poderia ter uma velocidade maior, é a questão do trabalho técnico sobre gestão nas fazendas leiteiras, né? Eu vejo muito trabalho técnico ali nos índices ou técnicos que a fazenda tem que ter, né, para o seu desenvolvimento, mas a gente vê um trabalho não na mesma dimensão quando se fala em gestão, né? Então, por muito, o produtor sabe tudo do que é ligado à vaca e ele sabe pouco do que é ligado ao custo do produto dele. Então, talvez, cada dia mais, os projetos de assistência técnica deveriam dar mais assistência técnica para o produtor e, às vezes, menos para a vaca, que são dois componentes muito diferentes de um sistema de produção, né? Mas, no curto prazo, o que a gente vê, o que nós vemos é que o leite vinha com preços abaixo, né? 2020 abaixo de 2019, isso eu acho que leva, né? O próprio IBGE demonstra isso numa pequena diminuição na oferta interna do Brasil, e a partir da pandemia, né, num primeiro momento, eu acho que isso até piorou, porque houve um clima muito ruim durante uns 20, 30 dias, mas isso se inverteu com a mesma força, né? Então, o que a gente vê é uma explosão não só de preços de leite e de milho e soja, como se diz no linguajar aí popular, tá tudo bom, né? Então, o porco tá bom de preço, o frango tá bom, o milho, a soja, o café, o leite, o boi, não tem nenhuma commodity agrícola. A transferência de renda da sociedade para o campo, ela está muito alta, né? E no curto prazo a gente viu os preços de leite após aí o mês de abril, os preços explodirem, né? Tem realmente o preço de milho e de soja subindo muito, aí quase 25%, 30% acima do ano passado, mas quando a gente fala que milho e soja subiu 25%, o custo de produção não subiu 25%, 30%, né? Milho e soja é um dos principais componentes do custo, mas ele não é nem 50%. Então, o que houve no preço do leite a partir desses meses
foi uma alta muito substancial e acima da elevação de custos. Então, a partir de abril, a gente vive um cenário muito interessante, né? A questão da margem é muito importante, porque às vezes os produtores são muito mais sensíveis a preço e não a custo, até por não saber o custo. Então, quando ele vê que o leite está chegando em R$2, aquilo parece um cenário melhor existente. Mas, às vezes, ele já ganhou muito mais em outras épocas com preços mais baixos, mas por não entender a relação custo e preço, ele tem muita dificuldade nessa gestão. E o Thiago falou muito bem, eu acho que um dos mecanismos, né, que nós estamos evoluindo na cadeia é os mecanismos de proteção. Então, a gente pode se proteger e faz parte das indústrias, tanto aí de fertilizante, como de milho e soja, tentar compras antecipadas, fazer negociações mais estratégicas para a gente tentar fazer alguma gestão na compra de insumos, né? Para a gente se proteger um pouco mais, haja visto que isso é muito feito, né, nas cadeias de soja e outras cadeias, para a gente se proteger das grandes variações que toda commodity tem, não só o leite. O que eu vejo diferente no leite, que a gente precisa sempre falar, é que vender soja, vender milho, vender boi é uma coisa. A soja ficou ruim de preço, às vezes eu consigo parar de vender, estocar toda a produção, sentar no banco e falar quando ficar bom eu vendo. E assim você faz para o milho, e assim você faz também em bovino, numa dinâmica não tão fácil como milho e soja, mas você faz. E o leite, não, ele é um produto altamente perecível, ele tem que sair da propriedade diariamente ou no máximo com 48 horas, então o nível de exposição dele a essas variações de preço de commodity, ela é um pouco maior, porque ele não nos dá a opção da estocagem que vários outros produtos de commodity estão. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Pegando carona aí a sua explanação, eu vou te endereçar aqui um questionamento, né? Fazendo aí também um trabalho de assistência a campo, a produções leiteiras, é comum o depoimento do produtor rural de que ele não vende leite, ele entrega leite, né? Dado aí todas as características que você bem colocou, um produto perecível, de difícil armazenagem, com limitações de armazenagem dentro do ambiente de produção. O que a escala ou a agroindústria vem provendo nesse sentido em relação a essa parceria, a essa interação na comercialização do produto, como estratégias inovadoras, que inclusive propiciem gestão de risco ao produtor. Existe algum movimento, assim como nos outros produtos agrícolas, de compra antecipada, previsão futura? A agroindústria está se movimentando nesse sentido, ou o produtor vai continuar entregando leite para conhecer o preço ao final? Então, o que eu vejo, assim, Nivaldo, na cadeia de leite, eu acho que nós estamos atrás ainda de várias outras cadeias, né, que já andaram muito mais nisso, inclusive no modelo de produção, né? Mas ela vem evoluindo. Se você olhar há anos atrás, ali na década de 90, o preço do leite era praticamente tabelado, né? E isso travou por muito tempo o crescimento da produção de leite no Brasil. No primeiro momento, eu acho que o produtor assustou quando foi o fim do tabelamento, mas com o fim do tabelamento, o que aconteceu foi um crescimento na produção de maneira muito uniforme e exponencial nos últimos 20 anos. Você pegar de 95 a 2014, né, que é um período grande para análise, a produção de leite cresceu entre 3,5% e 4% no Brasil, crescimento anual. Não tem como não falar que numa cadeia que o leite cresce 4% ao ano, tem que ter muita gente ganhando dinheiro nessa cadeia, porque senão ela não iria crescer. Então, isso aconteceu, quer dizer, a gente saiu de um período de tabelamento, depois nós entramos num outro período em que evoluiu o crescimento do leite, mostrou isso. Aí nós tivemos uma outra evolução, que a nossa cadeia era muito atrasada, que foi o quê? Que foi a coleta de leite a granel. Isso foi uma outra revolução na cadeia. Depois entraram-se os pagamentos por qualidade de leite, que foi a criação da rede MAPA, né, da rede de laboratórios do MAPA. Isso permitiu com que as empresas iniciassem os pagamentos por qualidade por uma análise que é feita por um laboratório terceirizado. Foi uma outra evolução, porque uma grande parte do preço do leite fica ligado aos índices de qualidade, que não é a responsabilidade da empresa, e sim do produtor. E aquele produtor que tem uma qualidade maior, ele consegue ter um diferencial de preço.
Agora, nós já vemos as empresas estarem atuando junto dentro disso que o Tiago tinha falado aí, que é a questão da proteção de insumos, que é a compra antecipada, compra estratégica. O Scala atua nesse nicho, né, tentando ajudar o produtor com compras estratégicas de insumo. Eu acho que isso minimiza, né, os impactos da oscilação da commodity, mas vejo também, né, como você falou, que o produtor... Essa questão de entregar, né, e o leite e não vender, ela é muito do sistema. De fato, você entrega. Como você não estoca, você tem que diariamente, né, acabar entregando o seu produto, porque não tem outra saída. Mas eu vejo que há uma oportunidade, não só para o Scala, mas todas as empresas do setor, no início, né, de um trabalho com contratos com os produtores, né? Hoje, a grande dificuldade de contrato no mundo do leite é o quê? É a falta de um indexador claro, né, e que seja interessante para a cadeia. Você não tem o leite, né, na Bolsa de Valores, você não tem um referencial muito claro. Mas existem já no Brasil iniciativas de contrato com preços baseado em CPEA, por exemplo, né? O CPEA, que é aí um retrato, uma pesquisa feita, né, pelo Centro de Economia Aplicada lá da Exalc USP, ele retrata preços já pagos no mercado, mas não deixa de ser um referencial, e já existem contratos com base em CPEA. Agora, em Minas Gerais, eu até participo da Câmara Técnica da criação que criou em Minas Gerais, né, o Conselho Leite, tá? Que é um conselho paritário entre produtor e indústrias. Eu acredito muito no Conselho Leite porque ele coloca indústria e produtor na mesma mesa de negociação. Então, quando o preço sobe muito ou quando o preço cai muito, fica muito mais fácil para o produtor entender e participar o que está acontecendo na cadeia, através de uma metodologia desenvolvida por universidade, né, que controla o preço de vendas dos produtos. Então, ele traz uma transparência muito grande. E ele cria referenciais, né, mensalmente, tem referenciais de publicação de preço referência do leite, que é diferente do CPEA, que não é um preço já pago por outras empresas. Ele é um preço referência que as empresas poderiam pagar pelo leite em função dos preços dos produtos que elas estão vendendo. Também já há iniciativa de contratação de leite nesse sentido, e eu acho que a cadeia vem evoluindo nesse sentido sim, Ivanildo. Maravilha, Ricardo. Fica aí lançado o desafio para a segunda edição da Farm Show, a gente já publicar esse modelo aqui rodando aí em todo o Brasil, aí, favorecendo a cadeia produtora de leite. Demais colegas aí, se tiverem alguma contribuição, fiquem à vontade, está à uma disposição. Se não, vamos seguir o debate. Ricardo, ainda com você, te endereçar aqui mais uma provocação. Né? Traça para a gente aí um panorama, né, entre relação oferta e demanda, Brasil e mundo. Como é que está aí essa trajetória, essa perspectiva aí dos produtos lácteos? Falar um pouco de mundo, né? Mais resumidamente, porque o Brasil não é exportador de lácteos, então o mercado interno né, é muito mais importante para nós, o mercado doméstico, do que o mercado global. Mas no mercado global, o que nós percebemos não existe evolução da oferta em relação ao ano passado, tá? Principalmente por causa de problemas climáticos, né, localizados mais a nível de União Europeia, então não há uma evolução na oferta. E existe um aumento da demanda, sim, também provocado aí muito pela injeção de dinheiro, né, de liquidez de outros países aí em toda essa situação de produção, que foi um grande medo. Então, isso levou um pouco a demanda. A nível de Brasil, que as mudanças são muito grandes, né? Falando um pouco da oferta, o que a gente vê? A oferta cresceu um pouco no primeiro trimestre, segundo o IBGE, e ela decresce aí próximo a 2,7% no segundo trimestre do ano, pegando o semestre aí com um pequeno desvio de menos 0,5% na oferta. Isso é IBGE e isso é Brasil. Quando a gente analisa localmente, os dados do Scala, por exemplo, se eu comparar a produção dos meus produtores com eles mesmos no ano passado, a gente está quase 3% acima de produção esse ano em relação ao ano passado. Mas o que vale é o mercado como um todo, então a gente tem aí uma ligeira retração da oferta. Mas o grande impulso, a grande explosão de preço de leite que houve no Brasil nesse ano, ela não é fruto dessa questão da oferta, ela é fruto de uma baixa disponibilidade
de lácteos no Brasil, mas a oferta não vem só no aumento ou diminuição de leite de produtores, né? Nós temos a taxa de câmbio, com a desvalorização do real, que diminuiu muito as importações, né? Então, nós temos quase 30% a menos de importação em relação ao ano passado. Nós temos também, em função da desvalorização cambial, um cenário mais propício à exportação, e apesar de ser pequena, mas ela, somando com isso tudo, a gente diminui muito a disponibilidade de leite no mercado interno. E pelo lado da demanda, eu vejo 3 pontos muito importantes de se falar. Primeiro deles é que houve uma mudança no perfil de consumo do consumidor, em função da pandemia, né? Então, os dados do IBGE mostram que o brasileiro está gastando muito menos com vestuário e com calçados, muito menos com veículos e peças, muito menos com combustíveis. Resumindo, não pode sair de casa, não vai comprar roupa em lugar nenhum, não vai gastar com gasolina, e ele direcionou uma fatia muito grande desse orçamento para a compra de alimentos. E o leite, né, os produtos lácteos em geral, foi muito beneficiado com isso, trazendo uma demanda inesperada para o nosso setor. Esse é um ponto bem claro para mim. Segundo, nós temos a permanência mais das pessoas em casa, e isso mudou também o padrão de consumo, procurando alimentos mais saudáveis, e o leite é um alimento extremamente saudável, né? Que depois a doutora Flávia pode nos ajudar, tem muitos trabalhos ligando à imunidade e tudo mais, é um alimento extremamente saudável, então eu acho que o consumidor, ao ficar mais em casa, se alimentou melhor. E em terceiro ponto que eu vejo como um dos mais importantes, é a ajuda, o auxílio emergencial, né, liberado pelo governo. Ele está trazendo um impacto muito grande, são 192 bilhões de reais na economia que estão empenhados, que já foram pagos, mais de 160 bilhões. Esse dinheiro fez quem não consumia lácteo consumir e quem consumia aumentar o seu consumo. Aí deu esse cenário em que a oferta não atinge, né, a necessidade da demanda e propiciou um mercado maravilhoso que eu vejo. Hoje nós temos as indústrias ganhando dinheiro, o produtor com preços altos e o consumidor, né, independente do motivo, ele está pagando pelos preços, né? Então, isso traz um cenário maravilhoso, ou seja, onde nós falamos lá no início, quem manda na cadeia é o consumidor. Se ele decidiu pagar e está comprando, o mercado ficou bom para todo mundo, desde indústria, produtor e inclusive para as vacas que estão mais bem alimentadas, porque as empresas de insumos aí estão batendo recorde, né, em venda de ração, inclusive a nossa, tá? Espero ter contribuído aí, né? Maravilha, Ricardo. Inclusive, você me deu um monte de insights aqui para já migrar aqui para a Flávia. Flávia, nessa linha do novo comportamento, do novo normal do consumo, né, no passado recente, nós assistimos aí um trabalho de conscientização das proteínas de origem animal, né, ligando o setor produtivo ao consumidor final. O que você acredita que está acontecendo na cadeia do leite e como o Beba Mais Leite tem interagido, né, com esse movimento? Conta um pouquinho da história aí, do trabalho que vocês fazem no Beba Mais Leite em prol dessa movimentação também, por favor. Essa história dá aí umas 3 horas de conversa, né? Se vocês me permitirem, vou começar agora e a gente fica aqui boa parte da tarde. Eu vou tentar resumir o máximo que eu der conta. Se eu estiver extrapolando aí, Nivaldo, você puxa minha orelha aqui para eu parar. Essa história é muito interessante porque acaba que ela é muito recente também para nós, né? Eu também sou neta de produtor de leite, família envolvida na atividade. Leite, para mim, sempre foi algo essencial, mas essencial de uma forma assim, nem se discute. Leite é leite, tem que ter todo dia, né? Toma 1 litro por dia e está tudo certo. A gente não ficava questionando esse tipo de coisa, né? E, como eu disse, né, eu entrei me formei na veterinária em 1999, sempre tive muito voltada para essa questão da porteira para dentro. Fiz mestrado e doutorado aí dentro da pecuária, da produção de leite também, com foco muito em criação de bezerras. E a revista veio muito de encontro a isso, né? Eu queria ter um pé lá no acadêmico, mas sem perder o contato com o campo.
me deu muito essa visão. E fui tocando a vida assim, né? E aí, em 2012, eu tive meu primeiro filho. E aí tudo mudou, porque eu comecei a descobrir um universo que eu não tinha acesso antes, assim, mas nem de longe, eu não sabia nem por onde passava, né? Que é esse universo aí da nutrição infantil, da alimentação infantil. E a história começou que eu participava de alguns... Isso era muito comum no passado, caiu demais agora, mas em 2012 existiam muitos grupos fechados de mães no Facebook. E eu participava de um deles, que é o maior aqui de Belo Horizonte, com mais de 6 mil mães. E eu comecei a perceber umas conversas estranhas no grupo, do tipo... Leite? Não, leite faz mal, não deve dar leite para criança. Eu falei, gente, será que eu estou lendo isso aqui certo? E voltava, olhava de novo e comecei a perceber esse movimento muito grande nesse sentido. E aí eu falei, gente, vamos usar aí os recursos que a gente tem, vamos fazer uma pesquisa com essa turma dessas mães aí para a gente entender o que é isso que está acontecendo, né? E para uma surpresa, né, para acender várias luzes vermelhas aí na nossa cabeça, a gente teve uma participação muito grande das mães, quase todas responderam aí o questionário que a gente fez, foram quase 5 mil respostas, e 56% dessas mães responderam que elas não dariam leite para os filhos a partir de 1 ano de idade, ou que não sabiam se dariam ou não. E aí o mundo veio abaixo, né? Como diz o outro, a casa caiu para a gente, né? A gente entendeu o tamanho desse problema. E aí a minha solução imediata assim, foi escrever um artigo que eu intitulei como Em Defesa do Leitinho das Crianças. Esse artigo circulou aí, foi publicado em revistas, em jornais, mas o primeiro foco dele foi esse grupo. E o negócio foi assim, assustador. Eu lembro que em meia hora tinham 300 comentários, eu não conseguia responder os comentários. E alguns, né, dizendo, nossa, que bom ter um artigo como esse, etc. E outro me chamando de louca, né? Como que uma pessoa, em 2012, que era a época, ainda fala bem de leite, sendo que já tem tanta coisa mostrando que o leite é um veneno, né? Essas eram as palavras que eu recebia lá nesse grupo. E aí a gente decidiu, né? Eu conversando com a Ana Paula, minha sócia, a gente teve filhos muito próximos um do outro, diferença de dias. Nós falamos, gente, está acontecendo alguma coisa, nós precisamos fazer alguma coisa, né? E aí, para mal dos pecados, quando os meninos foram completar 1 ano, que é quando a Sociedade Brasileira de Pediatria já recomenda a inclusão do leite de vaca, a nossa pediatra nos mandou dar uma fórmula, um composto lácteo com óleos vegetais e fibras para os meninos. E aquilo foi, assim, a gota d'água, né? Foi a explosão do vulcão, porque... A gente ficou extremamente brava com aquilo, né? A pediatra sabendo que a gente éramos veterinárias, trabalhávamos com pecuária de leite, os maridos veterinários. Como assim recomendar um negócio que não era leite, né? Enfim, essa história é até longa, porque no início a gente nem sabia que aquilo não era leite, mas eu vou abreviar. Então, o que a gente fez foi o que a gente pode fazer de concreto? Nós trabalhamos com informação, nosso produto é comunicação e informação de qualidade. Então, vamos informar as pessoas. E aí, a gente lançou um portal, esse portal compartilhando tudo nas redes sociais, mas ainda achamos que era muito pouco. Então, esse primeiro braço, né, foi o braço aí do digital. O segundo braço foi um braço que trouxe muito retorno positivo para a gente, que foram os eventos presenciais. Para nossa felicidade, a gente descobriu que o Dr. Drauzio Varela, que o Márcio Atala, doutora Ana Escobar e vários outros aí, médicos, nutricionistas, educadores físicos, eram favoráveis ao consumo de leite, defendiam esse consumo, trouxemos eles para os nossos lados, e fizemos eventos aí no Brasil todo, só com o Dr. Drauzio, foram 30 palestras aí no Brasil, mais um monte com o Drauzio Varela, com Márcio Atala. E aí, nesse ano, veio a pandemia, né? E a gente teve que se reinventar, né? Ressignificar o nosso trabalho, né? E aí, migramos totalmente para o digital também, assim como o Farm Show, nós fizemos várias ações aí no digital, e a mais ousada delas foi o Dia Mundial do Leite. A gente teve um dia inteiro de lives, uma na sequência da outra, aí com vários profissionais da área de saúde, de nutrição e
encerramos aí com o show da Paula Fernandes, né? Foi um dia muito especial para a gente, mas que também deu um frio imenso na barriga, né? Então, em resumo, né, terminando já agora, o nosso trabalho é esse, é de falar com o consumidor e levar informações científicas para esse consumidor, né? Então, tanto no online quanto no presencial, tudo baseado em artigo científico. Nosso lema é nutrição é uma ciência, não um ponto de vista. E com isso a gente tem feito essa comunicação com o consumidor, iniciamos agora uma fase grande de pesquisas com o consumidor, nós vamos ter bastante resultado aí nos próximos meses de pesquisa de consumo, e é esse nosso trabalho. E um terceiro braço, né, um terceiro pilar do Beba Mais Leite, não vou me alongar nele, mas são as certificações de qualidade. Hoje a gente tem uma certificação para leite A2, para bem-estar animal e biosseguridade. E a gente entende, né, também baseado em pesquisas fora do Brasil e das nossas, que esse é um nicho de mercado a ser explorado, né, e, na nossa visão, uma forma muito eficiente de agregar valor ao leite, né, de tirar um pouco essa visão do produtor de que o leite é entregue ou qualquer coisa desse tipo, né, é você criar de fato, valor para aquele produto, sempre com base naquilo que o consumidor está te pedindo, né? Está solicitando que você entregue para ele. Maravilha, Flávia, obrigado aí pela contribuição, né, pelo relevante trabalho que o Beba Mais Leite tem feito para a cadeia produtiva, né, que é de fato dá a devida relevância a esse segmento, né? Então estenda aí os nossos cumprimentos e agradecimentos pelo trabalho de vocês a toda a equipe Beba Mais Leite. A produção está me dizendo aqui que o nosso tempo expirou, né? Fica aqui o nosso agradecimento a todos os debatedores, foi uma conversa muito rica, né, de muito conteúdo, né, e com certeza nós contribuímos bastante aí para a cadeia produtiva do leite. Então, encerrando, né, agradecendo todos os debatedores, Flávia, Milton, Tiago, Ricardo, obrigado pelo pronto atendimento ao nosso chamado. E estamos aqui agora, nesse momento, encerrando aí o painel Desafios Contemporâneos da Pecuária Leiteira. Obrigado a todos, um grande abraço.